Olá, meus amigos. Estamos aqui de volta com o programa Bate-Papo Ecológico, aqui na sua TV comunitária, sempre com um debate atual, instigante e muito importante para todos nós, né? Hoje a gente vai receber um amigo, um companheiro de luta, o ambientalista Guilherme Jagunu. Acho que eu acertei o nome, hein, Guilherme? Quase. Guilherme Jagunu, ele é do Fórum em Defesa das Águas, é um dos coordenadores do Fórum em Defesa das Águas, é um ambientalista, um terapeuta corporal, é isso? Exato. E presidente da Associação da Colina Dom Bosco e membro do Conselho de Segurança do Lago Sul. Um ativista aqui da nossa cidade, em particular defensor das águas. Guilherme, boa tarde, bom dia, boa noite, que aqui é tudo ao mesmo tempo. E agora, Boa então, tarde. peço para que você se apresente um pouco mais. Como é que você conectou essa tua atuação no Lago Sul, né, na defesa da comunidade, com essas lutas mais gerais, seja em defesa da água, das águas, como o meio ambiente como um todo? Como é que quando isso Quando você despertou para essa questão, como é que você encara essa batalha e essa relação sua, porque é uma relação de vida, que eu sei, com a questão do meio ambiente? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos os ouvintes, assistentes. A minha trajetória começou há muitos anos atrás, quando eu era hippie. Não sei se você viveu essa época, Pedro, você é jovem ainda, mas eu comecei com a, a comunidade alternativa, os encontros de comunidades alternativas. Eu fui tesoureiro desse ENCA, né, dessa entidade que era sem fins lucrativos, e a gente promovia encontros em vários lugares do Brasil. Né? Um ano antes a gente ia, plantava ecologicamente agricultura orgânica, mandioca, milho, feijão, arroz, e recebíamos, depois de um ano, um grupo de mais de 200 pessoas, 300 pessoas, dependendo do local que a gente estava promovendo, com bate-papos, jogos, brincadeiras, tinha muita criança também, e muito plantio orgânico, muita conversa sobre sustentabilidade, ecologia, isso nos anos 80. Então, ali começou a minha trajetória. Depois eu me mudei para o Alto Paraíso, para o Moinho, e abri em Brasília a primeira loja de produtos orgânicos do Distrito Federal, chamava-se Verdura Viva. E junto com dois amigos queridos, o Preto e o Moacir, nós fizemos essa trajetória. A minha conversa com o Fórum começou o ano passado. O Antônio Matoso, que é muito meu amigo, prefeito lá do Lago Norte, me convidou para participar das primeiras reuniões. E lá estava a Lucinha Mendes, o Santa Rosa, o Matoso, e tinha outras pessoas que eu não estou lembrando muito bem agora, mas várias pessoas, e a gente fez um primeiro encontro dessa turma. E eu gosto de usar muito uma frase da Lucinha, né, que ela mesma usa, e uma frase não, um diálogo dela, que ela diz que ela está que nem Chico Mendes, que começou defendendo uma árvore, depois estava defendendo uma floresta e se viu defendendo o mundo inteiro, todas as matas e florestas do mundo inteiro logo em seguida. Então nós começamos ali, com Serrinha do Paranoá, Lago Oeste, tudo, defendendo, criando um sistema, e de lá para cá, a Lucinha, que foi a pioneira nesse aspecto, aliás, tem que fazer uma deferência, a Lucinha é uma mulher aguerrida, guerreira, muito articulada, promove encontros incríveis, trabalha o tempo todo de forma voluntária para que a gente possa defender as águas do Distrito Federal e agora o Cerrado incluído nesse processo.
Então a gente começou nisso, fizemos o primeiro seminário chamado Grito das Águas, em março do ano passado, exatamente no Dia Mundial da Água, com um documento que foi levado à ONU. Então, de lá para cá, eu me envolvi de corpo e alma no todo o trabalho que o Fórum de Defesa está promovendo. Essa é uma Ok, pequena trajetória. ok, Guilherme, legal. Ó, a gente só tem meia horinha, tá? Tá? Então, televisão Tá bom. voa. É verdade. Você falou uma coisa aí, eu queria aproveitar, né, e fazer uma denúncia grave. As mineradoras estão invadindo o moinho em Alto Paraíso. Denúncias já me chegaram aqui. Nós vamos apurar, vamos botar a boca no trombone e vamos convidar o pessoal de Alto Paraíso que mora no moinho para contar o que eles estão vivendo lá, que o negócio parece que é grave. Mas voltando aqui, eu peguei aqui o gancho que você falou que morou lá no moinho, né? Sim, Então, e me diga aí, você é presidente da Associação Colina Dom Bosco, lá do Lago Sul, né? exato. Mas o Lago Sul tem problema, é uma área. Todo O mundo Lago acha que é uma Sul, área nobre. Quais são, o que que pois hoje é, você vê como os principais. Qual é, assim, o que você e a associação e a comunidade têm reivindicado em relação ao Lago Sul, né? é, é, Antes da um, gente chegar nas águas e no pedote propriamente dito. é um mito, né? Achar que o Lago Sul só tem milionários que não dão a menor importância para o meio ambiente, né? Eu estou longe de ser um milionário, mas eu moro no Lago Sul há quase 40 anos e nós temos aqui diversos córregos, diversas nascentes, o Jardim Botânico. Do lado da minha casa aqui passa o córrego do Samandi, que tem uma cachoeira maravilhosa, que abastece o Lago Paranoá e que foram, antes do Jardim Botânico, corredores de passagem das capivaras, da onça preta. Aliás, em função disso que as capivaras se proliferaram, porque fecharam os corredores de passagem. Então, a nossa luta aqui é muito grande. Há 2, 3 anos atrás, uns 3 anos atrás, nós tivemos a construção de um colégio particular bem na beira do córrego Matagado, criando um grande problema que é bem próximo da revis da Garça Branca, que é uma revis importantíssima para o Lago Paranoá. Então a gente tem sempre problemas. O pessoal do Capão de Capão Santo, ali perto da Ermida Dom Bosco, também sofre muita ação de tentativa de desmatamento, de ocupação ilegal. Aqui acontece de tudo, como em qualquer RA do Distrito Federal, né? E graças a Deus a gente consegue trabalhar em função de proteção desses mananciais. É incrível, Pedro, que a gente precise de tantas pessoas e entidades para defender a vida, né? A vida de uma espécie que ainda não sabe, mas está em extinção, por causa de toda essa destruição dos biomas, rios, do planeta, tanto descaso, ignorância, uma atitude suicida por parte dos governos e das grandes empresas. Né? Isso começou lá no século XIX, né, com a industrialização, e hoje está muito pior. É impressionante que a gente ainda tenha que defender, criar tanto sistema de defesa, inclusive daqueles que defendendo inclusive aqueles que depredam, que criam problemas, que intoxicam, que envenenam o nosso meio ambiente, que desmata, né? Então, a Lago Sul tem os mesmos problemas, Pedro. Esses que, pela ganância ou pela alienação, degradam o meio ambiente, são beneficiados por essa luta que a gente faz, né, em defesa dos ecossistemas e dos biomas. Quer dizer, é uma luta que é para todos e todas, né? E isso é muito importante. E me diga, Guilherme, e o pedote nessa história? Primeiro explica para nossos telespectadores o que é esse pedote e o que é que está em jogo
nessa questão do PEDOT aqui no Distrito Federal? Territorial, que é o PEDOT, ele foi um processo de construção. O processo de construção do PEDOT, o PEDOT ele faz revisão a cada 10 anos. Nós tivemos uma revisão em 2009, 2019, foi a última revisão, e por causa da pandemia, essa revisão que deveria ser 2019, na verdade, ela passou a ser agora esse ano, 2023, por causa da pandemia. Então, não teve a revisão de 2019, teve de 2009. O processo de construção das oficinas participativas, que é um processo, que é uma oficina absolutamente democrática, ele foi construído por uma equipe muito aguerrida, muito guerreira da CEDU, né, com a intenção clara de promover a participação de todas as comunidades, de todas as RAs, na construção do PDUT, do novo PDUT, que vai ser votado aí em 2025, provavelmente. E teve também a CEDU, essa equipe do CEDU construiu a Comissão de Gestão Participativa para as Oficinas, que é um grupo de entidades da sociedade civil, de vários setores da sociedade civil, que estavam ali colaborando na construção das oficinas, né? A CEDU a equipe da CEDU foi muito forte, né? E tentou conseguir tudo que podia, mas a CEDU é do governo, né? É uma secretaria do governo. E o governo tem um caminho contrário do que essa equipe estava querendo fazer. Eles dificultaram bastante o processo, eles não divulgaram, eles não ajudaram na divulgação, e ainda por cima, no meio da construção das oficinas do PDUT, o governo faz uma lei e é aprovada, onde eles assumem total controle da ocupação do Distrito Federal, o que é um contrassenso, já que a ocupação depende da participação da sociedade civil, da população do Distrito Federal. Então, para você ter uma ideia, Pedro, o governo não conversa, eles não se comunicam, né? A Serrinha do Paranoá, por exemplo, a CAESB fez uma captação de água na Serrinha da Paranoá em 2017, naquela primeira crise hídrica que a gente teve, para abastecer Lago Sul, Lago Norte, Asa Norte, Noroeste, né? E fizeram essa captação. E agora a CAESB está aumentando essa captação de água para abastecer parte de Sobradinho. E o governo quer ocupar toda a área da Serrinha do Paranoá, que tem mais de 200 nascentes, é a maior área de captação de carbono do Distrito Federal, né? E assim, é importantíssimo para a sobrevivência do Distrito Federal. E assim eles fizeram com Águas Emendadas, um descaso total, com o Lago Oeste, e como é o Rio Melchior, enfim, são várias áreas de Brasília, do Distrito Federal, que são jogadas assim, a quinta categoria de proteção desse governo. Mas a oficina participativa do PDUT foi muito importante e teve a participação de muita gente da população, com várias demandas, né? Por exemplo, a maioria da população quer o quê? Segurança, quer transporte de qualidade, uma UPA, um sistema de saúde que funcione. Essa é a necessidade básica da maioria da população, que é água, que é saneamento básico, né, para poder viver razoavelmente bem dentro das suas possibilidades. E o governo deveria promover isso. Se você não sabe, por exemplo, Vicente Pires foi construído em mais de 500 nascentes. E foi a primeira oficina do PDUT. Foi um balão de ensaio. Teve pouquíssima gente, porque não houve divulgação. Mas eu sei. Eu sei. Sabe, né? Eu sei que foi construída. Eu sei que águas claras também. Aqui é um exemplo de como a especulação imobiliária destrói as nascentes e o meio ambiente. Então, isso é um elemento aí muito importante que você
traz no debate que eu quero reforçar. Né? Aqui existe um império ilegal da especulação imobiliária. Né? Não é verdade? Então, A grilagem de terra é muito forte e o governo não combate a grilagem, eu não sei por quê. O governo não combate de forma eficiente, de forma categórica, objetiva a grilagem de terra. Né? Então, assim, os problemas começam a acontecer. talvez seja, Guilherme, porque o governo é o governo deles, e não da sociedade. Exatamente. É o que eu acho É também. o governo da corporação e não da sociedade. É o que eu acho também, Pedro. É o que eu acho também. E, enfim, teve essa primeira oficina da Vicente Pires, e depois foram tendo as outras oficinas, com baixa participação do público. Aí nós fomos para a oficina da Ceilândia. Ceilândia é a cidade com maior população do Distrito Federal, tem mais de 500 mil habitantes. Né? Tem 50 pessoas na oficina de Ceilândia. Você tem uma ideia de como a divulgação foi pífia. Né? E nós reclamamos, entramos com uma petição para fazer uma outra oficina com uma maior divulgação. Eles aceitaram, acataram, promoveram essa outra oficina e fizeram o quê? Eles chamaram um carro de som para divulgar a oficina do PDT. Você já viu como o carro de funciona? Ele vai passando ali a 20, 30 quilômetros por hora, falando oficina do PDOT, dia tal, papapá. O pessoal não entende o que ele está falando. Que oficina? O que é isso, PDOT? Então, é uma divulgação que não funcionou, porque na segunda oficina da Ceilândia também tinha 50 pessoas. Você ter uma ideia como foi. Mas, ao longo do processo, com a divulgação de associações de bairro, de associação de moradores, de ONGs, nas outras RA, foi aumentando o número de pessoas. E teve um fato curioso nas oficinas do PDLT, que foi lá na estrutural. O pessoal estava esperando ali umas 60, 70, 80 pessoas, no máximo 100, e vieram 500 pessoas para a oficina, mais de 500 pessoas. Porque houve um boato de que aquele encontro ali era para desocupar um assentamento, uma ocupação que tem lá na estrutura chamada Santa Luzia. Então o pessoal foi em peso para a oficina, o que foi, por um acaso, uma coisa positiva. Né? Viram que não tinha nenhuma intenção de desocupar nenhum lugar, pelo menos naquele momento, e houve uma participação maciça da população, foi muito interessante. E as outras oficinas, teve também as oficinas de temas, né, que foi dentro da SEDU, foi as ruralidades, oficina de grupos de LGBT, QIA+, do pessoal afrodescendente, teve oficinas sobre a regularização fundiária também, teve vários setores, teve oficina no setor de indústria, e tudo com participação da população com as suas demandas. Mas o mais importante agora é como isso vai ser diagnosticado. E esse primeiro diagnóstico vai gerar um prognóstico agora em 2024, para gerar uma lei, para gerar um projeto de lei que vai ser votado na Câmara Distrital em 2025. E é agora que a gente tem que estar de olho para ver se todas as demandas de todas as oficinas serão atendidas. Que a população encampou de forma maravilhosa e contundente a proteção das águas. Em todas elas a gente falava das águas do local que estava sendo prejudicada, que estavam sendo ocupadas, que as nascentes estavam sendo tampadas, e todos de todas as RAs criaram, falaram e demandaram a proteção dessas nascentes, a proteção das águas desses lugares, que vai proteger, de fato, o Distrito Federal como um todo. Então, foram oficinas muito boas, principalmente as últimas, né? E com a participação maior da população. E a equipe da SEDU está de parabéns, porque eles foram muito importantes, foram muito aguerridos, muito guerreiros, trabalharam de forma hercúlea, que nem nós, eu estava lá junto com eles o tempo inteiro, mas tem um governo por trás.
E nós temos que ver como é que esse governo vai atuar, o que ele vai fazer, como é que ele vai responder a todas as demandas da população para melhorar a vida e proteger as águas e proteger o cerrado do Distrito Federal. A Terra Azul, a alternativa Terra Azul, está com a gente no Fórum de Defesa das Águas. O Fórum de Defesa das Águas criou um encontro muito importante na UNB de Planaltina. Você estava lá, você participou, Pedro, com o Ministério Público, com o Ministério do Meio Ambiente, com várias entidades, com várias ONGs e com todas esses estudos que foram feitos pelo professor Vicente, pelo pessoal do IFAM, enfim, foi um encontro maravilhoso onde o Ministério do Meio Ambiente vai criar um grupo, saiu de lá dizendo que iriam criar um grupo, um GT de trabalho de proteção do Cerrado e das águas do Distrito Federal. Vamos ver se vai acontecer, mas tem tudo para acontecer. E nós estamos aí trabalhando fortemente, né? Guilherme, então, para todo mundo entender, a parte das oficinas já terminou? Já terminou agora dia 17 de dezembro, foi a última oficina, que foi a do plano piloto, foi lá na Escola Classe da 308, uma participação pequena também de pessoas, infelizmente, mas foi a última oficina. E agora, até dia 31 de dezembro, você podia fazer reuniões livres para poder também demandar questões da comunidade. Foi estimulado o tempo todo as reuniões livres. Eu fiz reunião livre aqui no Lago Sul, teve reunião livre lá na Serrinha do Paranoá, fizeram várias e várias reuniões livres com as demandas para a SEDU, né, na construção do PDUT de 2025. E até o dia 31 poderia-se fazer reuniões livres para poder demandar, mas isso encerrou dia 31 de dezembro. Agora, acho que até dia 2 de março você ainda pode preencher um formulário no site da SEDU, também demandando questões, necessidades, proteções, exigindo do governo várias questões relacionadas ao PDLT. Aquilo que não é relacionado ao PDLT, que é da LUOS ou do PPCUB, a oficina do PDLT vai transferir para essas leis que estão sendo trabalhadas essas demandas relativas a ela. Então, terminou as oficinas, agora a equipe da SEDU, junto com o CGP, está construindo, está criando, fazendo o prognóstico de todas essas, que é muita demanda, foram 55 oficinas, Pedro. 55 oficinas. Deve ser que é muita demanda, a participação foi grande de quase todas elas, mas infelizmente não foi ideal para a construção ser mais fortalecida. Mas vamos ver agora o que vai acontecer. Primeiro, uma coisa que você ressaltou 2 vezes, eu quero reforçar, né? A importância dos servidores públicos, que são servidores do Estado, não é do governo A, B ou C. Né? Então, o esforço desses servidores para participar desse processo e ajudar que esse processo fosse mais aberto para a comunidade, né? Que você ressaltou isso 2 vezes, eu quero reforçar isso, porque muitas vezes há muita injustiça com o serviço público, né? Às vezes é o elo mais fraco para ser atacado, né? Quando, na verdade, o servidor público, quando ele cumpre suas funções, eles são imprescindíveis. Às vezes, o governo é que atrapalha. Infelizmente, é o caso do GDF, né? Eu quero aqui, me ocorreu, com toda essa... Bom, tudo isso que você falou, para nós do Distrito Federal, é muito importante, né? Embora você colocou bem, algumas oficinas foram pequenas, outras foram maiores, mas já é um avanço e demonstra que a sociedade civil está interessada em debater
a cidade, né? Então, eu queria, para que você depois pensasse e levasse para o fórum, fazer uma sugestão. Não acho que não é difícil reunir representantes dessas 55 oficinas, sabe? Para conversar sobre o desdobramento, porque você bem falou, isso vai agora para análise técnica. Obviamente que a análise técnica deve ser muito boa, mas depois passa pelo governo, que pode alterar o que os seus técnicos fizeram, né? E depois isso vai para a Câmara Distrital, pelo que eu entendi. Portanto, isso vai precisar de mobilização e participação da sociedade. Então, acho que seria, talvez a gente avaliar, que a gente vai avaliar juntos, né? Convocar uma assembleia. Essa é uma experiência que a gente fez em Fortaleza, nos conselhos populares, sabe? Que acabou esse negócio sendo tão forte que acabou influenciando na eleição, na primeira eleição da prefeita Luiziane Lins, foi uma prefeita Eu extremamente sei, popular me lembro bem. em Fortaleza. Então, essa é uma sugestão. A segunda questão é que não quer calar, né? Não tem jeito. Todo mundo que está aqui, eu pergunto, poxa, nós quero bater palma para o Ministério do Meio Ambiente, que reduziu o desmatamento na Amazônia, mas esse problema no Cerrado é muito grave. Já é a terceira divulgação pós-governo Lula, né? Já com um trabalho importante que o Ministério do Meio Ambiente está fazendo, que o Cerrado aumenta o desmatamento. E parece que, além do Matopiba, né, que tem lá a expansão da soja, o Distrito Federal é um dos epicentros do grande desmatamento do Cerrado. Né? É um dos epicentros. Isso foi denunciado até pelo Fórum. Né? Então, Guilherme, como é que você encara essa questão? Qual é a sua avaliação sobre essa destruição do Cerrado, né? Que é fundamental para todos os outros biomas, né? Porque aqui estão as principais nascentes que se conectam com a Amazônia, com a Bacia do São Francisco, com a Bacia de Tocantins, também com a importante bacia do Rio Paraná, que vai até lá, América do Sul. Além disso que você falou, da quantidade de nascentes, só na Serrinha são mais de 200, na Asa Sul você falou também, ali no Lago Sul, desculpe, uma infinidade. Poxa, esse povo tá maluco, vão acabar o Cerrado, vão com, ainda mais agora com os eventos extremos provocados pela mudança climática, nós vamos acabar o que resta do Cerrado. Quer dizer, como é que o cidadão que está nos assistindo aqui, ele pode colaborar com essa luta? Porque eu sei que essa luta já está sendo muito grande, do fórum aqui, das ONGs, dos movimentos, da Rede Cerrado, todo mundo preocupado com isso, mas a coisa continua difícil, né? Como é que você encara isso? Como é que você vê essa situação e o papel da preservação do Cerrado no Distrito Federal para também ajudar a reverter essa destruição em massa, né? De espécies e que afeta os seres humanos também. Florestas, espécies animais e afetam os seres humanos, etc. É um negócio assim. A gente quer ser otimista e eu sou. E sei que sei que você é um cara assim, animado, confiante, mas a coisa tá brava no Cerrado, né? Nossa Queria que você Senhora. comentasse um pouco sobre isso aí, por favor. Antes de comentar sobre isso que você falou, eu queria só lembrar uma coisa importante, que foi criado durante as oficinas as comissões de acompanhamento do PDOT.
que foi criado, essa comissão foi feita na hora ali da oficina por pessoas da sociedade ali, dos cidadãos comuns que estavam participando dessa oficina. Então, eles vão ter o direito de acompanhar todo o prognóstico do PDOT também. Então, isso que você falou aí da Assembleia, eu acho fantástica a ideia, mas também tem essas comissões da sociedade que está acompanhando também. Em relação a essa destruição do Cerrado, o Pedro, primeiro, a ocupação desordenada. Nós tivemos uma ocupação no Distrito Federal, desde a época do Roriz, que foi um absurdo, né? Tanto que o governo teve que criar a Flona para poder proteger aquilo que estava sendo ocupado e destruído de forma radical, né? Com todas essas entregas de lotes, enfim. E aí começou o processo de grilagem, que é um câncer que está destruindo o nosso cerrado. Fora isso, no entorno do Distrito Federal e dentro ainda do Distrito Federal, tem o agronegócio, que planta de uma monocultura que não traz benefício nenhum para o cidadão, né? Traz algum benefício para o PIB, né, econômico, mas a gente tem dúvida se esses benefícios realmente são reais ou não. Mas o mais importante é que eles desmatam tudo, degradam tudo, envenenam o solo, acabam com as nascentes, depois vão embora. Uma informação que me foi passada esses dias é que esse combate contundente na Amazônia está trazendo esses desmatadores para o Cerrado, porque aqui a lei permite desmatar até 80% da área, que é um absurdo, né? Então, o Cerrado ele está sendo visado de forma muito perigosa por esses desmatadores, esses envenenadores do solo, com a fachada de grandes produtores que ajudam o Brasil, que é importante, mas não é. Nós sabemos que não é. Nós temos uma experiência aqui em Brasília muito boa, que se difundiu para o Brasil todo, que foi a agroecologia, né? Muitos produtores agroecológicos aqui no Distrito Federal. E a gente sabe também, o MST produz toneladas de alimentos de forma ecológica, sem degradação do meio ambiente, sem desmatamento radical, enfim. Existe possibilidade, existe forma da gente proteger o cerrado, as nascentes e as águas. Só que esse pessoal tem um lobby muito forte, tem muito dinheiro e tem uma bancada fortíssima na Câmara Federal que impede que a gente coíba, que a gente pare com esse desmatamento e com essas ocupações ilegais dentro do Distrito Federal e fora do Distrito Federal. Todos os biomas estão ameaçados, né? A Amazônia está conseguindo conter um pouco, mas a Caatinga está ameaçada, né? O Cerrado em todas as áreas do Brasil, a Mata Atlântica está ameaçada, enfim. Nós temos aí, aqui no Distrito Federal, como você bem lembrou, as águas emendadas, que verte água para todas essas bacias. Bacia do Tocantins, que vai até o Rio da Prata. Tem até uma história que dizem que se você botar uma canoa nas águas emendadas, de manhã você vai comer um churrasco em Montevidéu à noite. Então, porque a água vai até lá. E as águas emendadas estão sendo descuidadas de forma radical. Se não fosse o pessoal lá, o Marcelo Benini, a Muna Youssef e o grupo aguerrido, né, que tem lá em defesa das atividades, já tinha invadido tudo, já tinha ocupado tudo. Entende? E ainda o que o governo faz? Primeiro, nada para proteger. E ainda quer construir uma rodovia, duplicar uma rodovia que passa ao lado de águas emendadas. O estudo do professor Vicente constatou poluição por mercúrio em águas emendadas, por causa da rodovia. A queima de combustível fóssil joga mercúrio no ar, se fixa nas plantas, quando chove elas caem no chão e vão para as águas. A Lagoa Bonita está contaminada com mercúrio. Ainda é um nível baixo, mas está crescendo, porque a Águas Emendadas é toda cercada por rodovias. E esse mercúrio está invadindo Águas Emendadas.
Nós precisamos de uma proteção forte, né, no entorno, na zona de amortecimento de águas emendadas do Lago Oeste, para evitar a ocupação desenfreada, o desmatamento desenfreado. Lá tem muita nascente também. E precisamos cuidar de todo o Distrito Federal em função de proteção da recuperação do cerrado que foi degradado. Nós estamos quase à beira de uma de não conseguir mais recuperar o que foi destruído. Nós estamos à beira, por isso que eu digo que é uma espécie que está em extinção. Tá bom, meu amigo. O nosso tempo, infelizmente, se esgotou. O meu coordenador, diretor e meu mentor aqui, Paulo Miranda, grande figura da TV comunitária, grande figura da comunicação Grande Paulo. desse Distrito Federal. Rapaz, que grande figura é o Paulinho, ele já nos avisou. Então a gente já não tem mais tempo para nada, a não ser se despedir, dizer para você que foi um grande prazer compartilhar um pouquinho, viu, turma? Porque esse homem aí, ele é um cabeçudo, como a gente diz lá no Ceará. Um pouquinho da inteligência, da informação e da experiência do Guilherme aqui com todo mundo. Então a gente agradece e se despede de todo mundo aí, mais uma vez, deixando essa mensagem de esperança de que cada vez mais as pessoas se engajem na defesa do Cerrado. Próxima sexta, nosso bate-papo ecológico volta novamente. Um grande abraço para todo mundo. Guilherme, valeu, obrigado.